Olá, boa noite. Então, sexta-feira, 21 horas, estamos aqui mais uma vez para a gente estar falando sobre a transição planetária e as energias que estão nesse momento, né, vibrando por aí em diversos acontecimentos. E a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui hoje, né? Eu vou estar enviando aqui para algumas pessoas, só um minutinho. Enquanto isso, algumas pessoas podem estar entrando aí também, né, para estar acompanhando aqui com a gente sobre esse assunto, né? Então, olá Bárbara, olá Gilberto, boa noite para vocês, tudo bem, né? Estava aqui falando, estamos aqui para mais um encontro. Estou aqui aproveitando para poder enviar essa live para algumas pessoas, enquanto mais pessoas vão entrando aqui, que eu já vou estar começando, tá? E, bom, é isso, tá ótimo. E aí, compadre, meu amigo de longa data, tudo jóia, né? Então, pessoal, a, a live já estava combinada para eu estar fazendo junto com a Carla, né? Ela é mestra em Reiki, foi uma pessoa com quem eu me formei Reiki, super recomendo ela também. E, porém, hoje ela teve um imprevisto e ela não vai estar presente aqui conosco. Mas, boa noite, Gilberto. Como já estava marcado, eu vou dar sequência aqui pelo assunto mesmo. Se porventura alguém quiser participar aí junto comigo, pode entrar também, tá? Fica aberto aí também para quem está presente, para a gente poder estar falando sobre esse assunto, né? E já começando aqui sobre a transição planetária, a gente falou um pouco na última live sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso, muito extenso. Dava para a gente fazer horas e horas e a gente ainda não falaria sobre esse assunto completamente. Mas, assim, um resumo básico, né, para ficar registrado aqui também, para pessoas que assistirem em outro momento, a transição planetária, a gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, que é a chamada Era de Ouro, né? E diga-se de passagem, hoje, dia de São João, também conhecido como Mestre Saint-Germain, e o nosso regente da Era de Ouro. E é interessante exatamente estar acontecendo isso hoje, porque hoje eu estava com a intuição de falar exatamente sobre uma energia de renovação que está acontecendo. A gente vai falar sobre isso e que está totalmente ligada com a energia de Saint Germain, que é o mestre aí do sétimo raio, a chama violeta, que é a energia da transmutação, né? Então, falando mais sobre a transição planetária, né, a gente está saindo da era de peixes e estamos entrando na era de aquário, que é uma era onde de renovação mesmo, né, de resgate aí das almas das pessoas, né, da essência das pessoas, para que elas possam aprender a viver melhor em comunidade. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Possam viver melhor em comunidade, em comunhão consigo mesmo e com os seus irmãos, com os próximos, né? Oi, Vanitinha, boa noite. Obrigado pela presença. Então, nessa mudança, né, estão vindo diversas energias que estão chegando aqui no planeta Terra. Então, assim, tem dias que muitas coisas estão acontecendo com a gente e às vezes a gente não sabe por que elas estão acontecendo. E muitas vezes elas têm a ver com essas energias que estão chegando. Às vezes, um belo dia, por exemplo, você tem aquele sono intenso e você não teve um dia muito cansativo, mas você tem um sono muito forte. Não quer dizer que esse é o único motivo, mas desculpa, gente, dependendo da energia que estiver chegando, né, na data, da energia que estiver chegando naquela data, essa energia ela pode acabar
trazendo sim esse processo de um pouco mais de exaustão, porque o nosso corpo ele é feito através de uma base de carbono, né? E essas energias que estão chegando, elas vêm para poder transformar o nosso corpo em uma base de cristal, uma base cristalina. Então, o que acontece? Por que esse nosso corpo está sendo transformado para essa base cristalina? É para que a gente possa estar ancorando uma maior quantidade de luz, uma maior quantidade de energia, né, que o nosso antigo corpo de carbono que está ficando para trás, ele não consegue suportar essa quantidade de energia. Então, está havendo essa transformação. Então, muitas vezes, durante essa transformação, a gente acaba ficando cansado sem entender por que isso está acontecendo, sendo que a gente não teve um dia muito cansativo, às vezes foi um dia muito tranquilo, teve uma noite de sono muito boa, mas você chega em casa, 7 horas, você já quer, a única coisa que você quer é cama. Então, quando essas energias vão chegando, essas transformações vão acontecendo, né? E às vezes a gente não entende exatamente o porquê. É lógico que eu não sei de tudo isso, de todas essas energias que estão chegando, mas sempre quando as energias estão chegando, a gente vai acompanhando também alguns canais que compartilham informações sobre a espiritualidade e chegam diversas informações que são canalizadas, seja por grandes mestres, seres de outros planos, que trazem as informações e eles vêm falando sobre essas energias que estão chegando e sobre essas situações que podem estar ocorrendo, né, tanto nos nossos corpos físico quanto emocional e espiritual também, né? Então essa é uma das energias que está chegando. E colocando mais um foco, né, no assunto que eu senti intuído estar falando hoje, que é sobre essa energia aí de regeneração, de transmutação. Por que eu venho falando isso? Porque eu tenho percebido, não somente na minha vida, nas situações que estão acontecendo, nos desafios que estão sendo apresentados para mim, eu estou vendo também que outras pessoas às vezes chegam para mim e começam a falar que estão tendo problemas com a família, estão tendo problemas, né, seja num casamento, estão tendo sentimentos que elas não sabem de onde que vem, porque ela tem uma vida, assim, não é uma vida perfeita, mas é uma vida abundante, que não falta nada, a pessoa não tem do que reclamar, mas ela está tendo essas situações que estão vindo para ela. Então, assim, uma coisa que está bem recorrente são situações com família, né? Mas eu também queria pegar o conceito, né, desse assunto, dessa energia, que por que as pessoas estão tendo essas dificuldades e esses desafios em vários âmbitos das suas vidas. É porque essas energias estão chegando, elas estão quebrando o véu, né, porque antes a gente ficava preso na Matrix, a gente não conseguia enxergar essas próprias dificuldades nossas, ou a gente não conseguia enxergar as nossas sombras. E agora, com a quebra do véu, o que está acontecendo é que a gente está começando a ter mais noção, a gente ter mais, conseguir enxergar melhor as nossas sombras. Por quê? Para que a gente possa subir, né, a gente evoluir, começar a subir na escada da ascensão espiritual. E como é que a gente consegue fazer isso? Através desses desafios que são apresentados para a gente, porque é através desses desafios que a gente vai conseguir abrir mão das verdades que foram impostas pela Matrix e que a gente acabou assumindo como verdade nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes, vem essa situação com a família. Uma pessoa me falou: Luiz, eu estou tendo um problema com a família e tá difícil e tal. Não, beleza. E esse conceito dessa energia, ela está começando a fazer as pessoas despertarem para algo novo, né? De que elas precisam mudar, de que elas precisam fazer algo diferente, de que não adianta elas continuarem fazendo as mesmas coisas e quererem resultados diferentes. E qual que é o objetivo, né, dessa live aqui, inclusive? Eu peguei, a gente colocou a live Abra a Mente, porque, como diz Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais será a mesma. Então é trazer
esse pensamento para que as pessoas possam ter aí um senso crítico e pelo menos criticar o que está sendo falado aqui, porque através desse processo um novo conhecimento vai ser adquirido. E aí como é que a gente lida, né, com essas situações? Seja às vezes no trabalho, a gente tem uma dificuldade com uma pessoa que está no trabalho, a gente tem uma dificuldade com ela, seja na família, enfim, em N situações e camadas aí da nossa vida. Como é que a gente vai lidar com isso? Bom, eu não tenho a solução para isso, obviamente, né? Cada caso é um caso, mas eu posso compartilhar com vocês, e o que eu vou fazer agora, é como eu tenho buscado lidar com essas situações na minha vida, e que eu acredito que pode estar contribuindo. Então, o que eu tenho feito? Eu busco compreender, e tem uma ferramenta que o Paulo Vieira chama de auto-coaching. O que é o auto-coaching? Ele deu esse nome, né? Mas o que é isso? Basicamente é você fazer perguntas para o universo, para Deus, para si mesmo, né? Então você tem uma situação difícil com algum familiar, por exemplo. Algum familiar que é aquele que pisa no seu calo, sabe? Que consegue te tirar do sério. E então você começa a se perguntar, né? Qual é o momento que essa pessoa ela consegue pisar no seu calo? Qual é o momento que ela consegue te tirar do sério? Né? Onde que é? Qual é aquele exato momento que ela consegue te tirar do sério? E por que ela conseguiu chegar nesse ponto? Ela realmente queria fazer isso? Ou nesse ponto onde ela pisou no meu calo, foi algo que eu realmente preciso melhorar, mas que eu não quero enxergar? A gente tem que dar atenção para as críticas que chegam para a gente. Muitas vezes é desgastante mesmo a gente receber crítica, é dolorido, é doído a gente receber crítica. Não é fácil a gente receber. Só que a gente está num momento em que as situações que estão acontecendo nas nossas vidas, elas acabam nos chamando, nos convidando a ter uma nova perspectiva, uma nova visão sobre as situações das nossas vidas. E através dessa nova visão, a gente buscar tomar atitudes diferentes para que a gente possa ter resultados diferentes. Porque num segundo momento, quando essa pessoa pisar ali no seu calo, você não vai ficar irritado mais, você não vai perder a razão mais, porque você vai começar a compreender o que está acontecendo ali. Você vai começar a compreender que, às vezes, aquela pessoa, ela de fato sabe que isso te irrita e ela faz de propósito para poder te tirar do sério e você ficar como ruim. Vocês lembram quando, às vezes, época de apelido na escola, ou às vezes até hoje em dia tem um adulto que uma pessoa vai, chama ele pelo apelido e ele fica fora do sério, fala todo tipo de nome, xinga, briga e tudo mais? Por que essas pessoas chamam ele pelo apelido? Porque sabe exatamente que ele não gosta disso. E é exatamente por isso que eles chamam, porque quer ver a ira nele mesmo, eles acham engraçado e ficam rindo da cara dele. E essas pessoas que, teoricamente, estão aí pisando no seu calo, são pessoas que, de certa forma, estão controlando o que está acontecendo na sua vida. Então vem exatamente esse convite, né, para que a gente possa trazendo essa nova forma de enxergar. Né? Eu estou vendo aqui um comentário do Rafael, deixa eu dar uma lida nele aqui. Ó. Ele está falando assim, muitas vezes as divergências que temos com outras pessoas muitas vezes refletem a nossa visão sobre nós mesmos, e eu tenho observado isso. Sim, eu concordo também com você, Rafael. Né? Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu tenho aprendido muito é exatamente o quê? Aquilo que a gente enxerga de dificuldade no outro, na realidade, é uma dificuldade que existe em nós mesmos. Então, se a gente consegue perceber em uma outra pessoa, né, que, nossa, aquela pessoa ela é muito falsa, eu não sei como é que vocês conseguem, ela é muito falsa. Será que essa falsidade não está em você? Comece a avaliar os seus atos, né? As suas atitudes, as suas ações. Será que não estão sendo ações falsas também? Como é que se coloque, saia da equação,
saia fora, perceba você falando isso para você mesmo, certas situações, você falando para você mesmo, e como você se sentiria com aquilo, né? Você ficaria satisfeito? Né? As ações que você tem com as outras pessoas, se alguém, uma outra pessoa fizesse com você, você também ficaria satisfeito com aquelas situações? Então é bem por aí. E a partir desse ponto a gente começa a praticar a empatia, né? E é aqui, gente, nesse ponto que eu volto aqui a falar, que estou falando sobre transição planetária, é porque essas situações começam a se apresentar muito mais nas nossas vidas. E muitas vezes essas pessoas que chegam, que às vezes pisam no nosso calo, a gente tem que buscar muito compreender o cenário, né? O porquê disso estar acontecendo, por que elas estão fazendo isso. E muitas vezes o que acontece? A pessoa ela já está extremamente estressada com tudo que está acontecendo. Às vezes ela está em um momento de estresse muito alto, porque ela pode ter perdido o emprego, pode estar faltando as coisas dentro da casa dela, segundo ponto. Ela pode estar tendo um problema no relacionamento dela. Ela pode estar tendo, às vezes ela pode ter perdido um ente querido recentemente, ela não está sabendo lidar com qualquer uma dessas situações, a pessoa não está sabendo lidar com isso. Então cabe a nós compreender, entender esse cenário e buscar uma solução e não agir emocionalmente, né? Imediatamente, emocionalmente, aquelas situações que estão acontecendo ali. Então, às vezes, uma pessoa te trata mal, mas não é porque ela quer te tratar mal, né? Então, você está sendo convidado a pensar de uma maneira diferente. Como é que eu posso agir diferente? Se essa pessoa me tratou mal, por que ela está me tratando mal, né? Por que ela está me tratando mal? Ela está tendo algum problema na vida dela, alguma coisa que está levando ela a agir dessa maneira, porque às vezes você conhece a pessoa, ela não é daquela forma, mas naquele dia ela está te tratando dessa maneira, então cabe a nós compreender, ter empatia, buscar ter mais compaixão com as pessoas e compreender, ou pelo menos tentar ter a compreensão. Né? Ninguém é perfeito, não quer dizer que na primeira vez que isso acontecer, que a gente já vai ter uma ação, né, maravilhosa e perfeita para poder lidar com isso, mas a gente tem que ter pelo menos a consciência de que a gente teve a opção de ter tentado fazer isso. Né? De trazer a pessoa para uma energia de mais amor, de mais carinho, para ela poder se sentir acolhida. E essa semana, né, eu estava conversando com uma terapeuta, estava lá no meu trabalho terapêutico, né, com ela, no meu horário. Todos nós precisamos de ajuda, né? Eu recomendo a todos que façam terapia, faz muito bem. E eu faço a terapia para mim, faço terapia com outras pessoas também, mas todos nós precisamos de ajuda. Né? Então eu estava conversando e ela falou assim: Luiz, chega para mim muitas pessoas que às vezes têm uma situação difícil, que passaram às vezes por uma questão de depressão e tal, e às vezes ela chega com um monte de situações para poder trazer para você. Então, se porventura essas pessoas chegarem para você, exatamente porque você tem uma conexão com esse tipo de energia, acolha mais as pessoas, né? Então eu gostei muito de ouvir isso, sabe? Porque às vezes a gente consegue enxergar a vida de uma maneira que pra gente faz muito sentido tudo isso. Só que a pessoa que está vindo, às vezes, querendo conversar, querendo ser ouvida, ou desabafar, falar alguma coisa, ela não quer alguém para poder ficar falando para ela o que é certo, o que é errado. Ela quer alguém para poder acolher ela, compreender o que ela está passando, mas, obviamente, a gente também não pode ser
como é que eu posso dizer assim, um aliado da pessoa e passar a mão na cabeça dela e às vezes sabendo que ela está errada, falar que ela está errada, falar que ela está certa e passar a mão na cabeça. A gente não pode fazer isso porque às vezes vai prolongar o problema da pessoa também. Só que através do acolhimento, né? E eu vejo que essas energias que estão no momento estão buscando isso, e eu senti que essa questão do acolhimento era uma coisa que era necessária para mim estar fazendo também. Foi algo que foi, assim, casou muito com tudo que está acontecendo. Então, assim, de você buscar acolher mais as pessoas, né, como a Vanitinha, a Ivanete, né, a gente conhece ela como Vanitinha, né, há muito tempo, e ela fala assim, ó, muita gente precisa te ouvir hoje. Ah, tá, eu até estava achando que as pessoas precisam ser ouvidas, eu tinha lido por alto aqui, mas obrigado. Mas o que eu queria dizer, que eu tinha entendido da sua fala aí, é que as pessoas querem muito ser ouvidas hoje. Então, cabe a nós doar um pouco do nosso tempo. E outra coisa que veio muito forte para mim foi exatamente o quê? Da gente poder se doar mais. E às vezes o doar, a gente acaba compreendendo esse doar de uma maneira muito materialista, né? Isso ficava muito na minha mente, de que o doar está muito ligado ao material. Só que não é isso. O doar, ele pode ser o quê? Você vai doar aquilo que é possível para você, né? Desculpa. Aquilo que você acredita que você pode fazer de coração. Então, seja doar o seu tempo, doa ali às vezes 10 minutinhos para poder conversar com um amigo, doa ali o seu tempo para poder estar conversando com alguém, ouvindo alguém. Às vezes a pessoa só quer descarregar mesmo. E muitas vezes eu falo assim, porque como eu sou reikiano, né, eu chego em alguns lugares e eu percebo muitas energias e acabo absorvendo muitas energias. Só que às vezes eu falo assim, que eu agradeço a Deus por estar fazendo isso, porque as pessoas falam, mas como assim, você pega energia ruim para você? Também, mas não assim, como se isso fosse fazer mal para mim. Eu faço isso como algo bom, porque às vezes a pessoa descarrega aquilo, mas eu sei maneiras de transmutar essa energia negativa. Então, através do reiki, né? Através dos registros akáshicos que eu faço também. Então, através dessas terapias energéticas, eu consigo transmutar as energias. Então, às vezes eu chego em determinados lugares, eu sim absorvo as energias e depois a pessoa fala comigo, nossa, Luiz, depois que eu conversei com você, eu fiquei muito bem. Obrigado pela conversa. Às vezes acontece com a Paty, que é minha esposa também. Nossa, Paty, depois que eu conversei com você, eu me senti muito bem. As pessoas comentam isso. Só que às vezes a gente fica carregado. Só que aí eu faço reiki, porque é o que eu aprendi. Mas o que outras pessoas podem fazer? Faça aquela oração que te conecte com o divino, que te conecte com Deus, que te traga mais próximo de uma elevação, para aumentar a sua vibração. E através disso você também vai fazer essa limpeza em você. Então, pessoal, falando sobre tudo isso, né, é que essas energias que estão chegando, elas vêm trazendo, da transição planetária, elas estão começando a se intensificar. E o que eu estou percebendo muito é exatamente essa questão dessa transformação da energia que as pessoas estão sentindo. Então elas estão percebendo que elas precisam fazer algo a mais de acordo com as situações. Eu não queria entrar muito no assunto, mas é uma questão assim, às vezes que eu vejo muito a questão que a gente está vivendo do lockdown e política também, e a gente está vendo que tem algumas pessoas que não estão aceitando mais, né, a imposição que está sendo colocada pelos governos. Né? Eu não quero tomar partido, nem lado, se é certo ou se é errado. Só que a questão é o seguinte, hoje eu até compartilhei no meu Stories um vídeo de um senhor, um idoso, que ele ia se alimentar, pegar o almoço dele em um determinado local. E por conta do lockdown, esse local não estava podendo funcionar mais. E um senhor de idade estava lá chorando e reclamando, por quê? Ele não tinha onde comer. Simples assim. Ele não tinha onde comer. Então o que acontece? Quando a gente começa a ver esse tipo de situação, a gente começa a se comover,
começa a se colocar no lugar do outro e começa a repensar as ações que nós estamos tomando, os partidos que nós estamos tomando. Ah, quer dizer que eu tenho que ser a favor ou contra? Não precisa ser nenhum nem outro. Mas a questão é de compreender que o que rege nesse momento, que esse dia eu falei sobre a palavra que está regindo o momento, é a palavra equilíbrio. Assim como é em tudo na nossa vida. A gente beber água, a gente tem que beber uma certa quantidade. Todos os dias a gente tem que beber água. Tá aqui minha garrafinha. Eu sou uma pessoa, inclusive, que precisa beber muita água. Eu bebo pouca água, preciso beber mais. Mas a gente precisa beber a água. Mas se a gente beber água em excesso, a gente passa mal. Né? A gente precisa se alimentar, tem o almoço do dia. Mas se a gente comer demais, a gente passa mal. Então tudo na vida é equilíbrio. E às vezes o que a gente está mais precisando nesse momento é exatamente o equilíbrio. Porque é tanto necessário que as vidas sejam salvas, a prevenção seja realizada, a conscientização, mas as pessoas também precisam comer. Então, por que eu estou falando isso? Não é para poder tomar lado. Igual eu falei, eu não quero entrar na questão política, mas eu estou vendo que essa energia de transmutação, essa energia de transformação, ela acaba que ela está chegando e algumas pessoas elas acabam não aceitando a situação atual delas e começam a tomar atitudes, né, ações diferentes do que aquelas que normalmente elas tomariam. Né? Então, essas energias estão trazendo isso. E igual eu falei no início da live, para quem chegou agora, hoje é dia de São João, né, que trouxe aí e cuidou do menino Jesus para ter trago toda essa linda e maravilhosa história e esses ensinamentos para a gente. E também hoje é dia de Saint Germain, né? Ele em outras encarnações, em outra encarnação, São João foi Saint Germain e ele é o regente da Era de Ouro, que é a era que a gente está entrando, a Era de Aquário, né? É a era que a gente está entrando nesse momento. E a energia dele é exatamente essa energia. São José, obrigado, Rafael. São José, muito obrigado. Eu me confundo aí com esses nomes, mas está tudo certo. São José também é Saint Germain e a energia dele é a energia da transmutação, tá? Para quem ainda nunca ouviu falar sobre a grande fraternidade branca, eu vou falar brevemente aqui, porque o meu conhecimento sobre eles é limitado, apesar que eu sigo muito, mas são 7 grandes mestres, e cada um desses grandes mestres que passaram aqui pela Terra são regentes de cada um desses raios. Quando a gente fala do nome mestre, não é porque eles são superiores a nós, mas sim porque eles estão como é que eu posso dizer, em uma vibração de mais amor. Como eu gosto de dizer assim, que eles sabem amar mais do que nós. Então, como eles amam infinitamente mais do que nós, eles são esses mestres que regem cada um desses raios. E cada um dos raios tem algumas características de cada um dos raios. Por exemplo, o raio verde é um raio da cura, que é do mestre Hilarion. O mestre Saint Germain é o raio violeta, que a gente chama também de chama violeta da transmutação. Inclusive tem uma meditação de Saint Germain que é utilizando essa chama violeta. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente faz algum trabalho como é que fala assim, espiritual, seja na igreja, quando a gente está num trabalho espiritual, rezando bastante, quando a gente eleva a nossa vibração, ou quando você vai numa casa espírita e recebe um passe, para mim eu percebo da seguinte forma: quando eu fecho os olhos, eu começo a perceber uma cor mais violeta, né? Porque essa energia ela começa a vibrar mais dentro do seu campo e, consequentemente, alguma coisa está acontecendo ali. Às vezes eu vejo outras cores também, mas vocês podem fazer esse teste. Um dia que você estiver aí fazendo a sua oração, que você estiver fazendo aí aquele seu momento de prece, de conexão com o divino, em algum momento, quando você fechar os olhos, preste atenção, né? Às vezes, normalmente, quando tem alguma luz próxima e essa luz entra pelo seu olho, assim, pela pálpebra, né? Fechada, e aí você vai ver uma sombra. E essa sombra que vai estar por cima, normalmente ela vai ter uma cor.
Então, essa cor significa o que está acontecendo no seu corpo ali naquele momento. Se é uma sombra verde, vai ser uma energia de cura. Se é uma sombra violeta, uma energia de transmutação. Então, como eu estava falando, né, São José ele é o regente da era de ouro, da era de aquários, na qual a gente está entrando. E essa energia dele, ela está muito, muito presente em todos os acontecimentos que a gente tem visto ultimamente, né? Uma outra coisa que eu queria estar falando também é que é uma coisa que eu li e que eu achei muito, muito interessante de estar compartilhando, que é o seguinte: a gente aprendeu a vida inteira que a gente deveria ter esperança, né? Sempre tenha bastante esperança, vamos ter esperança que as coisas vão mudar. Mas eu li algo muito interessante, eu estou até com um livro aqui, que é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se chama O Grande Pulso, tá? É um livro do Carlos Torres. Eu participei de uma iniciação com ele, foi maravilhoso essa iniciação. Coisas que aconteceram lá pela primeira vez na minha vida continuam até hoje, as percepções que eu tive lá. E eu gosto de seguir muito as postagens dele, enfim, e esse livro aqui são algumas mensagens canalizadas sobre o povo azul, que é um povo que está aqui contribuindo para a nossa ascensão espiritual e para a nossa virada aí dentro dessa era, né? Nessa transição planetária. E uma das coisas que eles vieram falando foi exatamente sobre essa energia da esperança, porque a energia da esperança, e faz muito sentido, porque a energia da esperança, ela leva a gente assim, olha, leva a gente a esperar que as coisas vão acontecer. Só que quando a gente espera que as coisas vão acontecer, elas podem acontecer ou elas podem não acontecer. Acaba gerando uma certa energia de dúvida, né? Ah, não, eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Mas aí você fica, mas será e tal? Talvez eu esteja equivocado aqui também, tá, gente? Eu não quero falar que isso é verdade, mas é só uma reflexão sobre isso. E eles vêm falando para a gente trazer mais para a nossa presença e para a gente viver mais a energia, exatamente, Flávia, a ansiedade, traz mais ansiedade. Eu tenho a esperança que vai acontecer. E eu fico ansioso, né? Porque eu estou esperançoso que aquilo vai acontecer. E se não acontece, eu fico frustrado, né? E gera ansiedade, que não é uma energia boa. Então o que acontece? Eles falam para a gente estar trabalhando mais a energia da confiança e da fé. Agora veja para vocês verem como é uma pequena mudança de uma palavra, mas como ela tem um impacto extremamente maior e positivamente, né, maior em como a gente enxerga as coisas. Quando você fala, eu tenho confiança que isso vai acontecer. Quando a gente fala que tem confiança, é porque a gente acredita que vai acontecer. E quando a gente tem confiança de que aquilo vai acontecer, nós vamos colocar os nossos esforços em prol de que aquela situação tenha mais chances de acontecer. Agora, na esperança, não. Na esperança, você só espera. Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. E você fica aqui esperando, né, na esperança de que aquilo vai acontecer. E quando você coloca confiança, você tem fé que as coisas vão acontecer, você começa a trazer para a sua volta energias, né, que vão contribuir para que aquela situação aconteça. E aí entra, né, essa questão da lei da atração, né, que sempre esteve, alguns anos atrás começou, né, com a lei da atração e tudo mais, só que hoje, gente, com essas mudanças energéticas que a gente está tendo, depois vocês façam o teste. Os nossos desejos, eles estão acontecendo numa velocidade impressionantemente maior do que há poucos anos atrás. Então, às vezes, se você tem algum pensamento negativo e alguma coisa de ruim acontece logo na sequência, é porque as nossas cocriações, elas estão acontecendo extremamente mais rápido. Vocês já prestaram atenção que o tempo está passando mais rápido? E você pergunta, como assim o tempo está passando mais rápido? Você já viu que a nossa percepção do tempo, parece que o dia, você não consegue fazer tudo que você precisa dentro do dia? O tempo está passando mais rápido, simplesmente, e a gente não consegue compreender por quê.
mas é porque as vibrações estão chegando, né? Igual eu falei na live anterior, quando a Carla estava também, a gente falou que existe um sol, um grande sol central, que está lá no centro da galáxia, da Via Láctea, e a gente tem diversos outros sóis, né? Nós temos aqui o nosso Sol. Então, esse Sol lá do centro da galáxia, da nossa galáxia, ele solta um pulso de energia e esse pulso vai saindo diversas camadas desse pulso até elas irem chegando. E elas vão passando pelos planetas, que acabam causando interferência em tudo que acontece também, seja Plutão, Júpiter, Vênus, Marte, pela própria Lua, inclusive, até que elas vão chegando aqui na Terra. E à medida que elas vão chegando aqui na Terra, as mudanças vão acontecendo. A Flávia está falando aqui, ó, muito rápido, né, Flávia? Já estamos quase na metade do ano e ainda ontem era ano novo. Exatamente. Então, tipo assim, o tempo está extremamente rápido. E isso vale também para as cocriações que a gente faz na nossa vida. Então, por que a gente tem que levar em consideração a transição planetária? Para a gente poder compreender as coisas que estão acontecendo. Então, as cocriações, quando a gente faz as nossas visualizações das coisas que a gente quer, a nossa visão de futuro, fica mentalizando ali a sua casa nova, o carro novo, aquele trabalho novo, aquela viagem dos sonhos, e você começa a pensar, o universo simplesmente, quase que imediatamente, ele começa a realizar ações em prol daquele objetivo que você está mentalizando. Gente, é muito perceptível. Eu não sei se às vezes vocês podem achar que eu sou louco de estar falando isso, mas para mim está sendo extremamente claro isso acontecendo. A única coisa que eu sei que eu ainda preciso fazer é ter uma constância maior dentro daquele pensamento. Mas eu estou percebendo muito claramente que quando eu estou com um pensamento negativo, é um monte de coisa ruim acontecendo, uma atrás da outra, insegurança, insatisfação, pensamentos negativos, eu começo a seguir por um caminho e você entra nesse caminho muito rapidamente. Só que aí você dá uma despertada e fala, opa, peraí, eu estou no caminho errado. Aí você desperta e fala, deixa eu voltar a minha visão aqui. E começa a pensar nas coisas positivas, começa a sentir aquele momento. Enfim, eu acredito que não adianta a gente ficar falando mais sobre isso, acho que todo mundo sabe fazer uma boa visualização, sabe que a gente precisa sentir aquilo que está acontecendo. Se é uma casa nova, você se sentir dentro da casa nova, se sentir dentro do carro novo, vivendo aquele momento, né? Só que a gente precisa ter constância, porque quanto mais tempo a gente insistir dentro desse pensamento, mais ele vai se aproximar, Mas percebam, gente, é muito singelo. São pequenas coisinhas que vão acontecendo na sua vida, mas que vocês vão ver que vão confirmar o seu modelo de pensamento, né? Então analise mais como você está pensando, como você está lidando com as situações emocionalmente na sua vida, como você está lidando nos seus pensamentos com as situações que estão acontecendo na sua vida. Igual a gente falou há pouco, se uma pessoa vem e traz algo de ruim, uma energia ruim para você, você vai ficar ruim também? Você vai vibrar nisso? Se você começar a vibrar nisso, isso vai começar a reverberar na sua vida também, e muito rapidamente. Agora, se você escolhe e começa a perceber que se aquela pessoa chegou com uma energia negativa, aquilo é uma oportunidade que você tem de tentar, ao invés de ser contaminado por aquela energia negativa, de você interferir positivamente na energia dela, que é inclusive uma coisa que nós falamos na última live, que quando eu estava lá no cabeleireiro, eu cheguei lá, o rapaz estava, inicialmente ele estava me tratando muito assim, mal, eu não me senti bem tratado por ele e tal, mas eu falei assim, engraçado, eu vou fazer um teste aqui agora. E eu chamei, para poder, visualizei o raio da mestra Rovena, que é o raio do amor, é um raio rosa, cristalino. Imaginei esse raio descendo em mim e vibrando através do meu coração e expandindo uma energia de amor, uma luz rosa e branco cristalina à minha volta. E no final o cara estava batendo um papo comigo, como assim? Se nada daquilo tivesse acontecendo. O cara ficou batendo papo comigo, começou a atender o outro cliente e não queria parar de bater papo comigo. Então assim,
transformou a energia da pessoa. Então a gente tem essas oportunidades todos os dias. E é exatamente isso que essas energias agora, elas nos chamam para a gente poder estar trabalhando em prol da luz, estar trabalhando em prol do amor, daquilo que é bom, né, de fazer as outras pessoas felizes, né? E o Gilberto, terapeuta, ele está falando aqui, ó, tudo o que queremos, a energia nos responde. Seu desejo é uma ordem, né? E o Rafael falou, sentimentos de realização e constante, no desejo definido. Então, o que acontece? O nosso desejo, ele sempre vai ser uma ordem. A todo instante a gente está cocriando a nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é única e exclusivamente responsabilidade nossa, individualmente nossa. E a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente já começa a transformar essa própria energia, de saber que nós temos que estar tomando ação frente a situações, ações diferentes frente a situações da nossa vida, para que a gente possa ter resultados diferentes, né? Então, gente, e sabe o que é mais engraçado de eu estar falando tudo isso? É porque muitas vezes fica parecendo que eu estou falando isso para vocês somente, né? Vocês que estão aqui vendo essa live nesse momento, ou pessoas que possam ver isso no futuro, mas isso também vale para mim, gente. Às vezes tem coisas aqui que eu estou falando que às vezes vai valer mais para mim do que para todos que estão escutando. Então, eu gosto muito de estar aqui nesse momento, de estar compartilhando informação, porque eu também estou aprendendo aqui nesse momento, né? A gente está falando aqui sobre a transição planetária, sobre as energias que estão chegando, e como inclusive a Flávia está falando aqui sobre autorresponsabilidade, mas eu quero lembrar de algo que ela falou na live anterior, que hoje a gente está vendo que cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de coach, né, para a pessoa crescer, desenvolver profissionalmente, espiritualmente, em questão de saúde, emagrecimento, aumentou consideravelmente. Cursos de terapias holísticas, cursos de reiki, de registros, barra de axis, teta healing, constelação familiar, entre N outros tipos de terapias, elas aumentaram enormemente. Tem aos montes os cursos aí, né? Então, se a gente está percebendo que essas energias, elas já estão se espalhando. E outro dia, assim, e tem algumas pessoas que ainda falam para mim assim, Luísa, eu não sei como que você consegue enxergar essas coisas boas acontecendo no mundo, porque a única coisa que eu vejo é que o mundo, tem uma pessoa que fala isso comigo, a única coisa que eu vejo é que o mundo não tem mais solução, eu só vejo coisa ruim acontecendo. Eu falei, é porque você está usando a lente errada para poder enxergar o mundo. Se você usar a lente errada, você só vai ver as coisas erradas mesmo. Mas se você usar a lente certa do bem, você vai começar a enxergar as coisas boas acontecendo. Só que essas coisas boas acontecendo, a gente tem que começar a perceber, são nas pequenas coisas. É quando, às vezes não é nem você, mas você vê alguém dando um bom dia para outra pessoa. E a outra pessoa ficando feliz com aquilo. É quando você vê alguém dando uma doação, um alimento, um prato de comida para outra pessoa. E você acha aquilo bonito. Isso é enxergar, é saber enxergar. As coisas boas, elas estão acontecendo, gente. A cada dia que passa, eu vejo mais e mais e mais coisas boas acontecendo. Tem as coisas ruins? Não adianta eu ser hipócrita e falar que não tem coisa ruim. Tem muita, mas é muita coisa ruim. Mas para quem sabe enxergar, tem muita, mas é muita coisa boa acontecendo. Né? Então a gente tem que se inspirar nesses atos para que a gente possa realizar os nossos atos também, os nossos atos de amor, os nossos atos de caridade, os nossos atos de doação, para que a gente possa contribuir positivamente para a transição planetária. Porque o que os negativos não querem é que essa transição aconteça. Porque, gente, veja bem, só falando um pouquinho antes aqui, ó, a Flávia falou assim, ó, bem assim, eu percebo nas lives que sempre a gente está aprendendo, abrindo a mente para coisas novas. Exatamente, Flávia. A gente está aqui para aprender, né? Então, assim, essas energias que estão vindo aí e que acabam sendo geradas, energias negativas,
que os negativos estão trazendo, como essa questão de lockdown, que está deixando todo mundo muito impaciente, as pessoas estão tomando lados e muito extremo, nas redes sociais está tendo muita briga, nas ruas também, muita briga, muita discórdia. Então, assim, esse tipo de energia, ela acaba criando uma névoa à sua volta, tá? E essa névoa, ela vai contribuir para que exista uma camada, uma crosta negativa ao redor do planeta Terra. E por que eles querem isso? Porque quando o grande pulso, que é um pulso principal, maior, ele chegar, eu não sei quando, às vezes nem vivo eu não vou estar para quando isso acontecer, mas quando esse pulso chegar, os negativos querem uma tanta negatividade aqui na Terra que ela possa bloquear essa energia positiva que vai estar chegando aqui. Vocês já viram o céu nublado? Um dia que todo dia o sol está lá em cima, sem sombra de dúvidas, né? Mas sabe aqueles dias extremamente nublados, que a gente não consegue ver a luz do sol, que fica escuro? O dia está claro, mas a gente não consegue ver a luz do sol. Chove, às vezes fica tudo escuro, aquela nuvem nublado. É aquilo, isso é exatamente o que acontece quando nós vibramos na energia da negatividade, na energia da discórdia, na energia do egoísmo, na energia da maldade. Então, a Flávia está falando que eu vejo todo dia aqui, sempre está nublado. Então, assim, o dia está claro, mas você não consegue ver a luz do sol, você não consegue. E quando o grande pulso chegar, se a gente tiver com esse excesso de negatividade, quando esse grande pulso chegar, a gente não vai conseguir perceber essa luz, que é uma luz divina, que é uma luz de amor, entendeu? Que é uma luz de fé, de confiança, de força, de crescimento. Então a gente tem que buscar. A gente tem não, né? Eu estou falando a gente tem, mas assim, eu busco fazer isso, mas eu acho que todos nós deveríamos buscar exatamente estar olhando as pessoas com mais compaixão, com mais empatia, para que a gente possa estar contribuindo positivamente para essa grande e maravilhosa transição planetária que está ocorrendo nesse momento. E nós, gente, nós somos pessoas privilegiadas, né? Eu não sei qual é a crença de cada um de vocês, mas eu vou falar conforme a minha crença. Nós escolhemos estar aqui neste momento. Nós escolhemos estar aqui neste momento. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui nesse momento, vivendo esses momentos de tribulações. Um mar de oportunidades, de crescimento, de transformação das nossas vidas, de evolução espiritual. Nós estamos tendo essa oportunidade. Então, o que cada um de nós está fazendo em prol desse objetivo? Né? O que a gente está fazendo em prol disso? Eu sei que todo mundo aqui faz coisa boa, né? Tenho certeza, eu conheço, pelo menos a grande parte das pessoas que estão aqui, eu conheço pessoalmente. São pessoas boas. E então, assim, mesmo que a gente faça coisas boas, a gente tem que estar fazendo isso, não porque a gente já fazia, mas fazer isso de uma maneira mais consciente, com um objetivo por estar fazendo aquilo. Vocês já viram um videozinho que tem do pessoal lá na China? Foi o primeiro vídeo que eu vi. Um garotinho, ele entra dentro de uma loja, e dentro dessa loja tem ele queria comprar um bolo. Só que aí, na hora que ele escolhe o bolo e ele vai pagar o bolo, ele estava, parece que era com o irmão dele ou o pai dele, e eles veem que eles não têm o dinheiro para o bolo. Né? Eles não têm o dinheiro para comprar aquele bolo. Então tinha um senhor dentro dessa loja de bolos, dessa padaria, enfim, né, dessa loja. E aí o que acontece? Ele vai lá e paga o bolo para essa criança. Né, da avó, isso mesmo, Flávio. E aí ele paga o bolo para eles.
Aí vai lá a avó, mais a criança, vão para casa, levam o bolo e tal, comemoram aquele aniversário e esse senhor, ele dá um bilhetinho para essa criança. E fala com ela assim, ó, faça o bem na vida de outra pessoa. Faça o bem na vida de outra pessoa. E aquilo foi reverberando e fazendo bem, um fazendo bem na vida de outra pessoa, que foi fazendo bem na vida de outra pessoa, e isso foi seguindo, até que um belo dia, uma outra criança acaba passando por uma situação bem parecida, e essa criança, né, igual a Flávia está falando, que ele se tornou médico, ele vai lá e paga um bolo também para essa criança, e essa criança chega feliz com o bolo para o avô dela. E quem era o avô dela? O avô dela era aquele senhor que pagou o primeiro bolo. Então, gente, tudo aquilo que a gente faz de bem, ele vai reverberando, até que em algum momento, isso é certo, tá? Ele sempre vai voltar para você. Sempre vai voltar. E não importa se é uma coisa boa ou ruim. Pode ter sido uma coisa ruim. Em algum momento ela vai voltar para você. Agora, por que eu estou falando para a gente fazer as coisas boas de forma consciente? É porque a gente fazendo de forma consciente, a gente tem a certeza de que algo bom vai voltar para a gente, né? E eu vou comentar mais uma coisinha ainda. Eu vi um vídeo que é de algo recente e é verídico, de uma mulher que ela leu um livro, eu não me recordo o nome do livro, e que estava relacionado a boas ações. E ela falou assim, olha, pratique uma boa ação hoje, não importa para quem que é. Então, assim, o que ela fez? Ela estava na fila do pedágio, ela estava na fila do pedágio e tinha alguém atrás dela. O que ela fez? Ela foi lá e pagou o pedágio para a pessoa de trás, mesmo sem ela precisar. Ela falou assim, não, paga o meu e o de trás, beleza. Que a minha bateria chegou numa quantidade aqui. Desculpa. Então, lá na frente, o rapaz foi e parou ela. E falou assim, ué, mas como assim? O que é isso? Por que você pagou o pedágio para mim e tal? Aí ela foi contar a história, que o irmão dela deu para ela um livro. O livro falava sobre praticar boas ações e ela resolveu fazer aquilo de uma forma totalmente aleatória, mas está praticando bem. E ela foi e falou para ele, retribua, não precisa me pagar, retribua esse favor para outra pessoa. E eles trocaram telefones e tudo mais, e daí, o que aconteceu? Esse senhor que tinha recebido, né, o pagamento do pedágio, que a mulher pagou para ele era engenheiro, ele estava em uma fila, em um outro pedágio, e naquele pedágio, na frente dele, tinha uma Kombi. Essa Kombi era da Bahia, ela estava lá em São Paulo, tinha uma família nessa Kombi, era marido, filha, esposa e filhos. E o cara estava sem o dinheiro para poder pagar. E viu que estava demorando, aquela coisa toda, e esse cara foi lá e resolveu pagar para ele aquele pedágio. E então o cara da Kombi passou, depois ele ficou esperando, pediu aquele senhor para poder passar e perguntou para ele por que ele tinha pago. E ele foi contar por que ele tinha pago, que ele estava retribuindo. E então o engenheiro resolveu perguntar para ele, mas aqui, me conta, o que está acontecendo? Por que você estava sem o dinheiro para poder pagar? O que está acontecendo? E ele foi contar a vida dele. Ele falou assim, não, eu estou vindo lá da Bahia com a minha família, a gente está em busca de emprego, eu sou pedreiro, e eu estou vindo para São Paulo para não poder tentar uma condição melhor para minha família. E eu estou em busca de emprego. E o que esse cara fez, já que ele era engenheiro? Arrumou um emprego para ele dentro de uma das obras dele. Agora veja, gente, que interessante que né? A mulher leu um livro, resolveu praticar uma boa ação, falou para essa pessoa repassar essa boa ação para frente, e o que aconteceu? Ela acabou, olha só, não foi só o pedágio. Ela conseguiu um emprego para uma pessoa de uma forma totalmente aleatória. Totalmente aleatória. Então, assim, quando a gente, por menor que seja o bem que a gente possa fazer na vida das pessoas, a gente tem o dever de fazer. Não importa se é pequeno. Porque a gente fala, não,
Isso é muito pouco para me fazer para a pessoa? Não, não é pouco. Às vezes pode ser pouco para essa pessoa aqui agora. Mas às vezes o pedreiro encontrou com esse engenheiro que você pode transformar a vida de outra pessoa. Né? Você pode transformar a vida de outra pessoa. Opa, minha conexão começou a travar aqui. Será que voltou? Ainda bem que acontecendo isso só no final, né? Faltando 5 minutinhos. Mas então, gente, a gente já está chegando também no finalzinho, né? Tá faltando uns 5 minutos. E eu vou trazer aqui algumas reflexões aí a respeito do tema da nossa live de hoje, né? Então, voltando aí o tema, transição planetária e as energias atuais. E hoje a gente focou bastante aqui na energia da transmutação, na energia da transformação e como a gente pode utilizar essa energia para poder impactar positivamente a vida das pessoas à nossa volta, né? Em todas as situações, sejam nas situações positivas e principalmente nas situações negativas, tá? Que é onde a gente tem a grande oportunidade de transformação daquelas energias negativas em energias de luz, para que a gente possa fazer a nossa parte para poder contribuir com toda a humanidade nessa transição planetária, para que ela ocorra de uma maneira tranquila e maravilhosa. Eu queria deixar aqui também até uma indicação também de um filme que eu já assisti há muitos anos, que se chama Efeito Borboleta, né? Que é uma teoria que tem que o bater de asas de uma borboleta pode causar um tsunami do outro lado do planeta, né? Então, eu vim aqui deixar, né, bem claro assim, e convidar todos vocês, né, que eu sei que todos terão essa oportunidade, e quando vocês tiverem essa oportunidade, né, chegar uma situação complicada, uma situação difícil, que vocês tentem, né, tentem transformar essa situação negativa em uma situação positiva, que vai ser positiva não somente para a vida de vocês, mas também para a vida da pessoa com quem vocês vão estar fazendo esse exercício, né? Realmente, Flávia, a energia da borboleta é a energia da transformação, da transmutação, né? Da gente se transformar em algo totalmente novo, em um ser totalmente diferente, maravilhoso e iluminado, assim como a borboleta, né? Que ela sai daquele bichinho feio, que é aquela lagarta, se incuba durante um momento e depois ela sai e vem a brilhantar e embelezar as nossas vidas, né? Então, assim, a energia da borboleta, desse arquétipo, é uma energia maravilhosa, é um arquétipo ótimo da gente estar utilizando sabiamente, né? E que é uma energia de transformação, uma energia de transmutação. Então, pessoal, fica aqui o meu convite para vocês, né? Para que vocês possam estar de forma consciente, realizando ações positivas diante de situações difíceis e negativas na vida de vocês, tá? E na vida das pessoas que estão próximas a vocês. Vamos buscar transformar essas situações em situações positivas, porque assim como o efeito borboleta, a gente pode causar um tsunami de coisas boas lá do outro lado do mundo, tá? Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui durante todo, né? A gente está aí chegando a 1 hora de live. Eu vim aqui me despedindo. Vou tirar um print aqui. Peraí. Desativar. Como é que desativa? Desativar. Pode tirar. Ok. Print realizado. Gente, então fica aqui meu agradecimento. Um abraço para todos vocês. Muita luz
para todos vocês e tamo junto. Fiquem com Deus e na semana que vem a gente está aí de novo batendo mais um papo. Um grande abraço para vocês. Até mais.